Shalom a todos, Tzahoraim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, Boker Tov. Pensavam que eu ia esquecer do Boker Tov, né? O Boker Tov tá na lista. Hoje, então, dia 71 de não fazermos Lashon Hara e fazermos sim Shemirat Lashon. Hoje é um assunto, primeiro vamos dizer aqui, nós estamos na seção 2 da fala crítica construtiva, mas hoje essa fala crítica construtiva é um pouco diferente, porque nós estamos na segunda parte das aplicações práticas. E o grande assunto hoje é o dano possível. Nós vimos no dia 70 graves ameaças, no dia 69 nós vimos abuso verbal. Agora nós vamos falar sobre danos possíveis, tá? Dano possível. E onde é que está esse negócio do dano possível? É aquele dano que há uma possibilidade de causar dano, mas nós não temos certeza, enfim. E nós vamos falar de um assunto aqui do Hafetz Haim. Eu vou tentar ser breve nos adendos, porque é longo o texto, mas também nós vamos precisar assim colocar em determinados lugares esse assunto, porque nós vamos falar de disputas. E disputas são disputas, ou melhor, a disputa é algo que nos machuca muito. É algo que nos faz brigar na família, arranjar contendas na sociedade, arranjar contendas no mundo virtual, arranjar contendas com os amigos, né? Essa ânsia nossa, né, humana de disputar, de concorrer, de competir, ela pode ser salutar sempre quando ela é dentro do equilíbrio, como todas as coisas da nossa vida, mas ela é muito mais propícia a ser danosa, a disputa, do que realmente salutar. Vamos fazer a bênção da água. É muito triste, na verdade. As pessoas disputam, nós disputamos, sei lá quem disputa, às vezes porque você quer o lugar do outro, às vezes você está numa disputa de negócios mesmo, às vezes você disputa um olhar, disputa um carinho de mãe, de pai, disputa lugares que não tem que ser disputado, porque não é seu. Essa é a parte segunda aqui do nosso estudo. A primeira que nós vamos simplesmente falar do dano possível e o que é ou não Lashon Hara no momento do dano possível. O que é que nós devemos fazer quando nós percebemos que há uma iminência de dano em alguém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nir'ah bidvaro. Então esse dia 71, ele diz respeito ao dia 11 de Kislev e 12 de Sivan. Então, se você está em Kislev, ele é 11 de Kislev. Se você está em Sivan, é 12 de Sivan, do segundo ciclo. A máxima é: toda e qualquer tentativa de descrever plenamente a destrutividade das disputas será insuficiente. Por isso eu disse que a gente vai ter que separar bem algumas coisas. Essa autodestruição, quando disputa consigo mesmo, às vezes, sei lá, essa disputa familiar, essa disputa virtual, essa disputa no âmago do nosso emprego ou na nossa vida escolar, por exemplo, acadêmica. Nós vamos ter que separar, assim, em 3 caixinhas, né? Não é para viver na caixinha, né? Todo mundo fala, os terapeutas adoram dizer isso. Ai, saia de dentro das caixinhas. Pois agora nós vamos ter que separar em caixinhas para nós percebermos, separarmos em pedaços isso aqui. E essa máxima, ela já é por si só muito importante e já bem reflexiva. Por quê? Toda e qualquer tentativa, qualquer coisa que a gente tente descrever, tá, plenamente, a destrutividade das disputas será insuficiente. Por quê? Porque para mim a disputa pode surtir um efeito, para você outro, e assim por diante, né? A gente não consegue saber o tamanho do rombo, o tamanho do problema que causa uma disputa. Então nós não conseguimos descrever plenamente o mal que ela pode causar. O quão uma disputa pode ser destrutiva na nossa vida. Vamos começar então, dano possível.
Ao contrário dos outros casos de finalidade construtiva, vejam que nós estamos já há bastante dias sobre a fala crítica construtiva. Então, ao contrário dos outros casos de finalidade construtiva, proteger alguém de um possível dano é permissível, apesar de não haver nenhuma informação em primeira mão. Então, por quê? Porque a gente vai demonstrar uma pessoa construtivamente, vai fazer uma crítica construtiva. Nós já aprendemos isso bastante, né? Principalmente aqui no dia 69 sobre abuso verbal, nós vemos que agora vem, né, afunilando isso. Mas aqui é um pouco diferente, porque nós estamos falando de um dano possível, que nem sempre é de primeira mão, nós não temos certeza, mas nós estamos com aquela intuição, todos os indícios mostram que vai haver um dano, né, que tem um dano iminente para a pessoa. É permissível ou não que nós a avisemos ou que nós ademoestemos aquele que nós achamos que vai causar o dano. Então, proteger alguém de um possível dano é permissível, apesar de não haver nenhuma informação em primeira mão. Se alguém por acaso ouvir dizer, aqui está escrito que é um judeu, nós vamos tirar a palavra judeu e vamos colocar pessoa, porque é para todos nós, né? Nós utilizamos os ensinamentos judaicos para a nossa vida Binei-No, porque nós somos seguidores do judaísmo, e para todas as pessoas que acharem por bem utilizar os ensinamentos dos sábios. Aqui nós estamos falando do Hafetz Haim, nós estamos falando do Rabino Israel Meir Kagan, Cohen, porque ele era Cohen, uma pessoa, um sábio, um rabino, que dedicou sua vida todinha, principalmente com esse foco da boa fala, enfim, de não fazermos Lashon Hará. Então é para todos nós. Vamos voltar aqui na frase. Se alguém por acaso ouvir dizer que uma pessoa está planejando prejudicar outra, é permissível aconselhar a vítima em potencial, para que fique alerta quanto ao suspeito. Então você pode alertar, nós podemos alertar, fica esperto, fica esperta, nós podemos fazer isso. Isto não caracteriza Lashon Hará, mesmo que nós não tenhamos certeza. Então você só alerta, não vai fazer aquela fofoca que vai caracterizar Lashon Hará, você alerta, né, para entender melhor as coisas. Nesse caso, quando as suspeitas são baseadas num boato, a informação não deve ser apresentada como um fato. Então você vai alertar a pessoa, mas não vai dizer o fato é isso que eu ouvi. Porque são boatos, ninguém tem certeza. Então não é desta maneira que nós vamos alertar. Nós não vamos apresentar o fato em si. Deve ser dito claramente que as preocupações se originam de uma informação em segunda mão, que pode ou não ser verdadeira. Eu tenho vários casos pessoais ou conhecidos sobre isso. Então, como que você vai chegar se você vai alertar e a pessoa vai te dizer, tá, mas você está me alertando do que exatamente? Mas você quer o bem da pessoa, você sabe que é permitido isso, você quer fazer isso, mas você não tem os fatos. Então você vai ter que ter uma determinada, uma recíproca de confiança, de conhecimento de uma entre vocês dois. Então se a pessoa te conhece bem, acredita em você, ela vai saber que não é do nada que vem essas palavras. Então você vai poder dizer, nós vamos poder dizer, olha, eu não tenho certeza, eu não posso te dizer de fato concreto, mas eu quero que você fique alerta. Eu estou te alertando mesmo, eu estou te aconselhando para que você fique alerta. Não que você saia quebrando tudo, saia acusando a pessoa, mas só fique alerta, se proteja. Isso é muito natural, muito normal naqueles casos de relacionamentos de casamento, né? De relacionamentos onde você fica sabendo que alguém disse de repente que o marido ou a esposa foi visto. Vou dar exemplos aqui meio chulos aqui, foi visto em uma situação meio comprometedora, aí foi visto novamente, você ficou sabendo, você não tem certeza, você viu algo estranho. Isso são tudo coisas que você está um pouco de imaginação, um pouco de alertas mesmo. Então você vai alertar a pessoa. Fique alerta, só isso, né? Em outros casos, aqueles casos monetários, financeiros,
né? Você não tem conhecimento que aquela pessoa que você acha que vai causar um dano na vítima, você não tem certeza, não ouviu concretamente que ela rouba nos negócios, que ela é falcatrua, você não tem esta certeza, mas tudo indica que sim. Você gosta muito desta pessoa, essa possível vítima, você vai sim alertar, nós vamos alertar sim. Fique esperto, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando da sua parnassada, do seu sustento, então não brinque, você tem sua família, é um exemplo que eu estou dando. Você tem a sua família, pense bem, analise bem, talvez você deva pensar melhor em fazer negócio com esta pessoa. Aí a vítima pode te dizer, a possível vítima, mas o que você está sabendo realmente? Se você é meu amigo, você vai me contar, você precisa ter bastante cautela nesse momento. Não, não é porque eu sou sua amiga, seu amigo, que eu vou sair fofocando diretamente sobre pessoa que eu não tenho certeza. Eu quero só que você fique alerta, isto não custa nada. Então é difícil, mas são principalmente nesses assuntos. Principalmente, sabe? Quando existe relacionamento e quando existe a parte, né, financeira. Existem alguns outros tipos de dano iminente, como um dano moral, como um dano, por exemplo, ou numa sociedade, ou numa comunidade, ou até mesmo escolar, dentro de uma academia. Mas quando nós estamos falando num dano iminente e você vai ter que alertar essa pessoa, nós não estamos somente na fala depreciativa. Então alguma coisa moral às vezes é só depreciativa. Nós estamos aqui num patamar um pouco mais elevado. Nós estamos aqui com possível não só fala depreciativa, mas que prejudica. Mas que prejudica. O Hafetz Haim afirma que apesar de aquele que deixa de advertir, eu aqui nunca sei se é advertir ou adverter, o seu semelhante de um perigo iminente, estar violando a regra, tá? Apesar, olha só, apesar de aquele que deixa de advertir, quer dizer, você precisa advertir a pessoa. O semelhante de um perigo iminente, estar violando a regra, não fiques parado enquanto o sangue do teu semelhante está sendo derramado. Esta frase nós vimos no dia 70, né? Não fiques parado enquanto o sangue do teu semelhante está sendo derramado. Não fique de braços cruzados, não se omita, tá? Embora, quando você não adverte, você está violando esta regra, ele diz: isto não se aplica quando alguém não tem como verificar pessoalmente se o perigo existe de fato. Todavia, é correto transmitir informação em segunda mão se isso puder evitar dano a alguém. Então, essa intuição, essas coisas que você viu, que todos os indícios dizem que sim, então você vai lá, você alerta, porque isso pode causar dano a alguém, está tranquilo. Mas isso não se aplica quando alguém não tem como verificar pessoalmente o perigo, se o perigo existe de fato. Quer dizer, quando você alerta, quando nós alertamos a pessoa não pode, por exemplo, ir lá e dizer, olha, fulano disse que você vai me lesar aí. Não, não pode. Ela precisa ter também ali seriedade, discernimento, e ir lá e tentar conferir, tentar verificar esse fato. E daí sim ficar com os olhos abertos, as orelhas alertas, enfim, ficar esperta. Infelizmente nós estamos falando de pessoas, disputas, pessoas que querem o seu lugar, às vezes a sua luz, às vezes nada disso, às vezes simplesmente lesar o seu financeiro, às vezes acabar com o seu casamento, interferir nas suas relações de amizade. Infelizmente, quando eu digo infelizmente, é porque não deveria ser assim. Porque nós não deveríamos disputar as coisas, os lugares dos outros, o que não é para ser nosso e tudo mais. E muito menos ficar tentando causar dano às pessoas de maneira
pior ainda, escondida, sorrateira. Nós precisamos nos amar, mas nós não sabemos fazer isto aqui ainda, por isso nós estamos treinando. Quando nós falamos, por exemplo, das Olimpíadas, sabe as Olimpíadas? As Olimpíadas começaram na Grécia, né? Então, essas disputas que existem, essa competição, quando ela é uma competição saudável, você tem, por exemplo, lá duas crianças em casa, vamos ver quem é que chega lá primeiro, vai ganhar o docinho, coisas leves, disputas saudáveis, né, competições, não é uma coisa que vai te prejudicar. Quando nós chegamos a um nível de Olimpíadas, por exemplo, e as pessoas ficam cegas, elas estão competindo com a outra, não somente consigo mesma, eu quero ver o meu melhor, eu quero me superar, não, mas ela quer ser melhor que o outro, melhor que o outro, melhor que o outro. Isso chega a tal ponto que na última Olimpíada nós vimos pessoas com com doping, né? Tomando exageradamente, sei lá, ou testosterona, ou algumas coisas que modificam ali a sua resistência e tudo mais, acabam sendo descobertas ou passando mal, tudo para vencer, para vencer, para vencer, para vencer o outro, para ser uma disputa, uma competição nada saudável. Então nós vemos essa disputa dentro das famílias, né? Irmãos, às vezes o irmão ou a irmã que é o que mais dão atenção, às vezes o mais amado mesmo, porque mães e pais que têm vários filhos juram que não amam um mais do que o outro, mas não é bem assim, né? Desde as épocas bíblicas, os reis tinham os seus filhos preferidos, que nem sempre era o primogênito, por exemplo. Então nós sabemos que existe isso. Então, às vezes, até mesmo aquele que é o preferido dentro de casa, ele não é seguro de si, ele não é aquela pessoa, enfim, ele disputa com aquele que nem às vezes nem é o favorito. Ele disputa, ele sabota, ele causa danos emocionais e aí vários outros danos. Porque quando nós estamos dentro de casa e somos crianças, os danos ficam naquele âmbito ali. Eu quero a mãe só pra mim, eu quero o pai só pra mim, eu sou preferido, eu quero ganhar as coisas. Fica uma disputa de atenção, de amor e de coisas, né? Que crianças gostam de coisas, ganhar, né? Recompensa em matéria, em coisas materiais, em brinquedos. Quando nós saímos do âmbito de sermos crianças e nós vamos para a vida adulta, esses mesmos irmãos que ali já tinham uma disputa dentro do âmbito familiar, continuam disputando. Isso é muito triste, porque irmãos de sangue vieram da mesma barriga, vieram do mesmo casal, vieram do mesmo amor, né? Vieram do mesmo processo, do mesmo seio familiar, que por motivo muito óbvio, não foi por acaso, estarem ali juntos. Então deveriam se amar e se ajudar. Quando nós não resolvemos isso com os filhos dentro de casa, esses vão ser aqueles que vão disputar fora. E aí nós não estamos mais falando de disputa simplesmente pelo amor da mãe, pela atenção do pai, olha meu desenho, não sei o que. Nós estamos falando no âmbito financeiro, dos relacionamentos, do casamento, das amizades, das oportunidades que um sabota o outro. E isto é muito triste, isto no âmbito familiar. Quando nós estamos no âmbito escolar, quando nós estamos e nós já temos essa predisposição, nós temos aquela disputa da nota, que nota é melhor, aquela lá vai super bem na escola, pronto, já abulina a pessoa, já deixa de lado, né, já sabota, já causa algum tipo de dano, já faz aquela disputa. A disputa, a competição leva à segregação, leva à separação, leva ao isolamento, muitas vezes. Seja daquele que causa, ou seja daquele que é a vítima. Geralmente é a vítima, então ela é colocada de lado e tudo mais. Se um âmbito escolar, um âmbito virtual é terrível. O âmbito virtual, a disputa é ferrenha. Hoje nós temos a inteligência artificial imitando você, imitando sua voz,
reproduzindo o seu trabalho, entregando sites, por exemplo, em 5 minutos. Eu vi um anúncio esses dias assim, faça seu site com IA em 5 minutos. As pessoas ficaram em segundo plano, mas quem inventou, né, quem produziu aquele software com a inteligência artificial também foi um ser humano. Então é uma disputa em tudo que é âmbito. Né? Nesse virtual é terrível. Você copia algo que alguém disse e a gente aprende com os outros e podemos repetir. Por exemplo, se eu estou aqui num canal judaico, né, estudando o judaísmo, a tradição, sobre os sábios, sobre algumas curiosidades, sobre a Torá. Estamos estudando a Torá. É claro que muitas coisas vão ser parecidas ou até iguais a muitos outros. Todos vão ser assim. Por quê? Se o Sheakol é deste jeito, ele vai ser deste jeito em qualquer outro canal. Ele vai ser desta maneira a bênção em todo canto. Então nós temos isso. Aí vai ter aquela particularidade de cada um e tudo mais. Então é normal os mesmos assuntos serem falados por pessoas diferentes, de algumas maneiras diferentes. Mas a disputa, a polêmica, a sabotagem, o dano possível, desqualificando a pessoa, enfim, isso no âmbito virtual, hoje, eu penso sinceramente que é o pior de todos. Porque é lá na mídia que nós estamos, a maioria das pessoas, o maior tempo possível. Então, se você puder alertar a pessoa que está sendo, que há um iminente dano, seja físico, seja emocional, seja financeiro, né? O emocional aqui entra, seja de imagem e de autoimagem, você deve alertar. Deve alertar. Se houver para você que alertou uma perda social novamente, bem-vindos ao clube. Se houver uma receptividade boa daquela vítima, parabéns para todo mundo, que bom que você aceitou. Porque se você conhece essa pessoa que te alertou e se você sabe que ela é idônea ou que ela quer o seu bem, abra suas orelhas, escute e fique alerta. Fique alerta. Eu já vi dentro de famílias, pessoas, por exemplo, ricas, onde o casal vai envelhecendo, né? Alguém ali começa a ficar meio senil, sei lá, e existe seguro de vida, e existe alguns bens, algumas cocitas assim, que alguns filhos, às vezes são vários filhos, estão meio que na disputa e querendo, por exemplo, isso é muito sério e muito comum, tirar aquele idoso de cena, né? Não é matar, gente, é tirar de cena. Coloca com uma cuidadora, leva para uma clínica, tira de cena. Esse é um dano iminente, visível, sem vergonha, comum, que se você for outro idoso, por exemplo, amigo deste idoso, você deve alertar. Quando eu vejo isso, e isso não é raro, como eu disse, eu não sei o que acontece, eu vejo isso tanto, eu fico muito triste, porque nós não temos que querer o que é do outro. As heranças, essas coisas que passam de pai para filho, mesmo que você não tenha trabalhado para ter isso, ou mesmo que você tenha trabalhado, enfim, é um direito que a própria justiça nos concede, isso não pode ser mais importante do que o amor e tudo que você viveu com aquelas pessoas. Então, isso precisaria terminar, mas isso está aumentando. Pasmem vocês, meu pouco conhecimento do direito, que é a minha formação, isto está aumentando. Tira de cena. Tá cheio de clínica aí para idoso? Tira de cena. Tem dinheiro? Tira de cena. Mantém com tudo de bom. E acaba passando a perna também nos outros irmãos, em todo mundo, e sai todo mundo bonzinho. Se você sabe de um caso assim, você precisa alertar, porque isto é uma coisa de segunda mão, você não tem certeza, mas há indícios.
Essa é uma parte, né, que eu me lembrei, assim, que acontece muito nas famílias. Mas o foco maior hoje é realmente a mídia. A mídia. Desde hackearem canais, destruírem com a pessoa, falarem mal e o povo acreditar, esse tipo de coisa. Então, você alerta a pessoa que está iminente a sofrer um dano. Vamos ver então aqui autodestruição. Em sua última vontade e testamento, nós vamos falar de Maimônides. O Rambam escreve: os profetas profetizaram e os homens sábios falaram muitas palavras de sabedoria sobre a maldade das disputas. E eles não sondaram toda a sua profundidade. Por isso, toda e qualquer tentativa de descrever totalmente a grande destrutividade das disputas será insuficiente. Assim, vamos oferecer somente algumas breves citações sobre este tema, aqui já é o autor, deixando que o homem inteligente faça as suas próprias reflexões. Quando eu disse no começo do vídeo que nós íamos separar em caixinhas, é porque realmente não tem como nós puxarmos todos os âmbitos, os lugares onde há disputa. As pessoas disputam, até mesmo elas disputam um lugar na fila do banco. Elas disputam quem é que vai chegar primeiro. Elas disputam quem é que vai chegar por segundo. Nós disputamos. Quando eu digo elas, as pessoas, eu estou me incluindo. A diferença é que eu gostaria de dizer as pessoas. Isso significaria que eu já passei desta fase, mas eu não passei. Nós estamos aqui treinando para isso, a disputa. Eu procuro na minha vida não ter disputas. Eu não estou disputando. Quando existe uma discussão dentro de casa, uma briga, e você está ali disputando quem tem a razão, se o casal, dentro do casal, um ficar com a razão, então os dois perderam. Nós precisamos entrar num acordo. Nós não estamos disputando. Ninguém está contra ninguém. Somos uma equipe. E deveríamos ser uma equipe em todos os âmbitos da nossa vida. Uma equipe dentro de casa. Né? Shalom Bait. Uma equipe numa comunidade, Bnei Noach, por exemplo, uma equipe na escola, uma equipe na academia, uma equipe na sinagoga, uma equipe na sociedade, uma equipe no clube, uma equipe na vida. Todos pelo mesmo bem, sem disputas. Você me perguntaria, talvez, sim, mas daí como é que fica? Se todo mundo está de um lado, fica desequilibrado. Não, não fica. O equilíbrio aqui diz respeito a pensamentos diferentes, a ótica diferente, né? Como você está vendo tal coisa. Vamos lá, cada um tem a sua ideia e de uma maneira ou de outra, assim como o Talmud trabalhou, discordância, quero dizer, não é disputa, e discordâncias, alguma das leis vai ter que ser a escolhida, mas isso não retirou as outras hipóteses de dentro do Talmud. Tudo continuou lá. Então, foi decidido assim, mas tudo continuou lá. Eu vou contar uma história aqui. Nós estamos chegando em Hanukkah. Queria contar essa história separadamente, mas agora veio muito bem a calhar aqui sobre isso. Sabe que o acendimento das velas, vou pegar essa aqui. Ela não está muito certa, porque olha aqui, ó, o chamash está para baixo aqui. Deveria estar bem longe, bem para frente, bem para cima ou longe. Então nós não vamos dar muita bola para isso, ele não está correto, ele não deve ser alinhado com todos, tá? Mas vamos ver aqui a Hanukkah, da festa de Hanukkah. Nós começamos a acender, eu vou fazer um vídeo sobre isso, fiquem tranquilos. Vou colocar mais para trás, vou deixar maior para a gente poder fazer no dia. Nós começamos a acender as velas da direita, né, para a esquerda. Segundo a escola de Hillel,
nós devemos começar com uma vela no segundo dia, 2, no terceiro 3 e irmos fechando as velas. No 8º dia, nós vamos ter as 8 velas acesas. Pela escola de Shammai, as velas devem ser acesas todas e no segundo dia tira uma, acende menos uma, no terceiro menos uma e vai diminuindo. No último dia nós vamos ter uma única vela acesa. Isso na escola de Shammai. Vamos deixar lá para ela ficar bem. Vamos deixar ela aqui para ela ficar bem bonita, enfeitando, que ela é linda. Mesmo essa aqui que tá torta, não tá muito cachê, é bonita. Então, na escola de Shammai era o contrário. Discutiram e foi decidido que a escola de Hillel seria a lei, né? A alahá da tradição. Então, nós começamos com uma vela e chegamos no 8º dia com todas. O que acontece aqui? Quando nós estamos falando de pessoas que sabem, né? Que houve aqui a disputa, mas ninguém pode sair perdendo, né? Porque não é uma competição de quem sabe mais, são ideias diferentes. O que acontece é que depois de toda essa discussão, e é uma vela que começa, e é Hillel, e é Shammai, e é Hillel, e é Shammai foi para casa, assim como os alunos, né? Assim como os discípulos de Shammai na sua casa, em Hanukkah, começaram a acender como? Uma, no outro dia 2, no outro dia 3, e resolveram acatar a ideia de Hillel, da escola de Hillel, e fazer daquela maneira, né? Mesmo que a sua ideia, que eles fossem da escola de Shammai, era o contrário. Por quê? Esse é o símbolo, esse acontecimento é o símbolo de que quando nós divergimos, nós precisamos, nós temos a nossa ideia, mas nós podemos acatar a ideia do outro, não é uma disputa. Eu percebo que o melhor é começar uma vela e ir aumentando, porque começa com um dia e vai aumentando. Ficou meio óbvio que Hillel estava um pouco mais com a razão. Eu percebo que isso é o melhor a fazer e eu faço. E eu mudo, né? Pessoas inteligentes mudam de ideia. Mas a minha ideia de Shammai, continua lá escrita, não é? Então todos foram para casa e fizeram da maneira de Hillel, mesmo sendo da escola de Shammai. Isto significa que um casal dentro de casa deve divergir, se for o caso, se precisar, mas não por uma disputa de quem tem razão, porque os dois estarão perdendo. E lá os dois estariam perdendo se continuasse assim. Metade faria de um jeito, metade do outro. Foi acatado dessa forma. Então, quando se transforma uma disputa, nós não conseguimos mensurar quão ela pode ser destrutiva. Às vezes a disputa virtual, a disputa numa academia ou numa escola, ela é tão ferrenha, que pode, aquele que ganha a tal da disputa, já que estão competindo, não seja a melhor ideia, não seja a melhor pessoa, e a outra que acaba sofrendo o dano, ela é mais tímida, ou ela se retraiu, ou ela deixou, assim todo mundo perde. Quem disputa, perde. Nós precisamos conquistar, porque você deve estar pensando assim, mas daí tem a disputa de trabalho, de emprego, disso. Nós precisamos conquistar isso e não disputar com o outro, e não lesar o outro, não causar dano. Bom, então quando ele diz aqui, os profetas profetizaram e os homens sábios falaram muitas palavras de sabedoria sobre a maldade das disputas. Nós vamos ler agora o que vai clarear muito a nossa ideia aqui, porque eu não posso ir em todos os âmbitos que existem. Você sabe que a gente disputa até o pão na padaria, né? A gente disputa tudo. Então nós queremos deixar aqui a mensagem clara de que se existe um dano eminente,
né? Inclusive numa disputa, você pode sim alertar a vítima, tá? Pode. Não tendo certeza, você não conta o fato em si, mas alerta, que ela fique esperta. E dessa outra parte de autodestruição, nós vamos ler aqui um Midrash. E o Midrash pega toda essa ideia de autodestruição e nos dá de presente uma formação no nosso pensamento, né? O Rabi Berehia disse: quão destrutiva é a disputa. O tribunal divino não exige punição para os vivos até a idade de 20 anos. Aqui é por conta da idade maior, isso está em Shabat, tá? Mas enfim, não nos importa, vamos só entender. O tribunal divino não exige punição para os vivos até 20 anos. Os tribunais judaicos desta terra não punem até a idade de 13 anos para os homens, né? No entanto, nas disputas que envolvem Korah, os bebês são engolidos pelo abismo, como está escrito, com as suas esposas, crianças e bebês. Lembram lá no Tanar sobre Korah? Os Salmos. Você lembram a história de Korah com Moshe lá na Torá? Korah era um ciumento, invejoso, mas ele era um sábio, mas ele quis o lugar de Moshe mesmo assim. Bom, Deus estava aqui. A terra abriu sua boca e engoliu a eles junto com seus lares. Lembra? Um buraco, caíram todos dentro. Hashem, a mão de Deus. Eles e tudo o que era deles caiu, ainda com vida dentro do poço. Isto está em Bamidbar 16, 27, 32, 33. Os sábios ensinaram: 4 são classificados como maus. Quem estende a mão para bater no seu semelhante, mesmo que não bata nele. Quem pede emprestado e não devolve. Uma pessoa atrevida que não tem o senso da vergonha perante os de maior estatura. E aquele que se envolve numa disputa. Olha onde ele colocou o patamar da disputa, junto com esses outros que nós vamos explicar. Sobre este último pecador está escrito: afasta-te agora das tendas desses homens ruins, ou seja, Korah e o seu grupo. Porque lá na história de Korah, não é? Ele induziu muitos ali a ficarem do seu lado e levantarem uma rebelião contra Moshe. Uma rebelião contra Deus mesmo. Afinal de contas, Moshe era escolhido por ele como líder. Então, nós vamos entender aqui em cima. 4 são classificados como maus. Quem estende a mão para bater no seu semelhante, mesmo que não bata, quem agride, né? Quem levanta a mão. Quem está naquela raiva suficiente para levantar a mão. Então, ele é mau, tá? Quem pede emprestado e não devolve é o velhaco. Aquele que pede emprestado, nós sabemos que dentro do judaísmo o melhor é não emprestar. O melhor é você dar como doação. Esse emprestar é não cobrar juros, né? Olha que idoneidade aqui. Mas aí você empresta para alguém porque você quer cumprir essa mitzvah de ajudar o próximo, mas você acabou emprestando porque não está podendo dar mesmo. Vocês conversaram ali sobre isso e a pessoa não te paga. Este é mau, tá? Uma pessoa atrevida que não tem o senso da vergonha perante os de maior estatura. Você sabe que aquela pessoa é de maior estatura que você. Vamos entender aqui que todos somos iguais perante Hashem, mas nós estamos em degraus diferentes de várias coisas. Desde a escola, desde a comunidade, desde tudo, tá? Nós estamos em degraus diferentes, né? Essa escada é metafórica. E nós não temos a vergonha na cara perante um que tem estatura maior do que nós. Eu li no livro Aromas da Torá, do Rabino Moshe Tamim, sobre como que nós vamos enxergar tão longe quanto os profetas. Nós não podemos enxergar tão longe, quanto os sábios,
Nós precisamos nos deter nos ensinamentos deles, porque nós não enxergamos tão longe como eles. E se nós quisermos enxergar tão longe quanto eles, nós devemos subir nos seus ombros. E isso tem dois significados. Subir nos ombros, nos apoiarmos nos ensinamentos deles, para enxergarmos mais longe. Esse é um dos significados. E outro significado é nos apoiarmos nos ensinamentos deles para enxergarmos mesmo. Não porque estamos, porque eles nos elevaram, mas porque nós começamos a compreender e conseguimos enxergar mais longe. E isso é uma estatura que ainda não é a nossa. Então, não seja atrevido perante uma pessoa com maior estatura. E aquele que se envolve numa disputa, este é mau também. Então, se você puder, se você conseguir, aqui nós estamos treinando não fazer Lashonará, fazer Shmirat Lashon, alertar um dano possível, alertar as pessoas que nós amamos e até as que nós não amamos, admoestar construtivamente quando você percebe que é necessária aquela crítica, expor socialmente quando não tem como fazer. Então, todas essas coisas que nós aprendemos até hoje, elas nos formam pessoas, nos transformam em pessoas melhores. Então, procure não entrar numa disputa. É aquela máxima corriqueira, melhor ter razão do que é melhor ter paz do que ter razão. Ela cabe aqui. Ela cabe. E se você porventura achar que pode acatar aquela outra ideia, não dispute. Nos negócios, no trabalho, na família, quando você tem entre irmãos, quando você tem a sua vida, os seus irmãos têm a vida deles e você vê que há uma disputa ali sobre quem tem mais, sobre quem é mais próspero, sobre quem tem, aquele que quer ter fama, aquele que quer ser melhor, aquele que sabe tudo, ou sabe tudo, sempre tem um sabe tudo dentro de casa, né? Ou sabe tudo, que sabe mais do que você, às vezes sabe muito menos do que você, mas é engolido pelo ego. Não entre em disputa com esta pessoa. Nós já aprendemos em outro momento, não aprenda a Torá de pessoas hipócritas. Então não dispute com pessoas hipócritas, seja você diferente e alerte se alguém estiver na iminência de sofrer um dano. E não tenha você uma autodestruição. Não ande com aquele grupinho de Korah. Não ande com aqueles que disputam a liderança, que disputam o lugar do outro, a luz do outro. Que nem tem condições de incompetência de estar no lugar do outro, mas quer o lugar do outro. Induz o semelhante a fazer isso. Então, peixe não anda com cobra, já sabemos, estamos carecas de saber sobre isso. Não ande com essas pessoas, não seja do grupo de Korah. Quanta vergonha. E aqui, mais adiante. E aquele que se envolve numa disputa. Daí ele diz sobre este último pecador, está escrito: afasta-se agora das tendas destes homens ruins, ou seja, Korah, o seu grupo. Eu vou explicar aqui. Afasta-te agora das tendas. As tendas é a yeshiva, metaforicamente. É o lugar de estudo. As tendas é onde nós abrimos a Torá e estudamos. Então afaste-se das tendas dessas pessoas ruins. Não aprenda a Torá deste tipo de gente. Sabe que dentro do judaísmo, não vou chamar de preceito, mas uma das formas, né? Uma das formas, e talvez a mais importante, do Tikkun Olam, que é o conserto do mundo. Vamos entender o seguinte aqui. Sempre vai ser utilizado o título conserto do mundo. Seja rabinos, seja quem for, vai ter esse conserto do mundo. Mas esse conserto do mundo não é o mundo que está imperfeito, é a pessoa. São as pessoas. O mundo é perfeito dentro do propósito de Hashem, o propósito que Deus quer de cumprir, o mundo cumprir o propósito dele. Mas nós que estamos aqui dentro, que temos o livre-arbítrio, então nós sim precisamos nos consertar. Neste tikkun, amar o próximo é aqui em cima. Amar o próximo como a si mesmo é aqui em cima também. E você vai amando, mas existe um preceito,
Existe um detalhe dentro deste tikkun olam, que é um tikkun que você faz em você, porque este tikkun olam não é do mundo, é individual de cada um, para daí poder levar para o coletivo, é não amar o mal, o ruim, o rachá, não amar. Mas não é para amar todo mundo, não. Esse amor que é um preceito com relação a Hashem, nós temos um preceito de amar a Deus. Sim, nem que você tenha que aprender a amar a Deus. Este é um preceito, é uma obrigação amar a Deus. Você não tem esta mesma obrigação pura, grandiosa pelo mal. Você não vai fazer o mal para orachar, para a pessoa amar, mas você não vai amar, porque você é do bem, porque você cumpre os preceitos, porque você quer o tikkun olam e o tikkun de você mesmo, da humanidade toda, então você não vai amar o mal. Vejam como as coisas são, a gente às vezes não entende amar o próximo como a si mesmo. O mal você não vai amar, então você não vai andar com esta turminha de Korah. Você não vai disputar aí na sua vida o lugar de Moshe Rabbeinu, nosso mestre. O lugar é dele. O seu lugar é o seu lugar, o meu lugar é o meu lugar, o lugar do vizinho é o lugar do vizinho. Nós não vamos disputar, nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos divergir, nós vamos convergir, nós vamos decidir. Isso não vai tirar o que você disse de dentro de você. Não vai tirar a importância da sua ideia, mas nós vamos escolher a melhor para aquele momento. Então nós não vamos disputar. Nós não vamos fazer lachonará, nós vamos entrar em grupinho de fofoca. Então nós não vamos disputar quem sabe mais sobre fulano. Nós vamos fazer dentro da nossa família, dentro da nossa casa, aquilo que nos compete. Nós vamos dar aquilo que nós tivermos para dar e tomar a Deus que seja amor. Nós vamos dar amor. Então nós não vamos disputar com aquele outro que quer disputar quem ama mais, quem pega mais, quem ganha mais, quem sobe, quem desce. Nós não vamos disputar. Porque nós não estamos aqui para disputar, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para agregar, mesmo que nós tenhamos divergência nos pensamentos. Nós vamos juntar, vamos trabalhar juntos. Sabe que trabalhar junto não significa todo mundo do mesmo lado do time de futebol, por exemplo. Se você é do lado de casa, é do time, sei lá qual time, daí você é do outro time. Mas nós estamos trabalhando junto, porque a bola não dá para não é jogada se não tiver dois times ali. Você pode até jogar, mas aí não há aquela competição que deve ser saudável. Então não é uma disputa, eu não quero um lugar do outro do time. Eu tenho o meu lugar aqui nesse time, mas juntos nós trabalhamos. Outra história aqui que vou contar. Outra história. Talvez eu conte essas histórias separadamente dentro de fazer um vídeo só delas sobre a paraxá da semana passada. Sobre a escada, sobre o sonho de Yaakov, Vayetze. Como ela é amada, gostada, procurada, discutida, errada, acertada. É uma misturança. Bom, então tem lá aquela história que Yaakov se deita, né, sobre as pedras. Ele coloca as pedras em volta dele para nenhum animal chegar. Existe a parte literal, existe a mais esotérica. Aí nós encontramos o Midrash dizendo que as pedras discutiram entre elas. Quem é que ia ficar, afinal de contas, com a cabeça, na cabeça dele? Quem é que ia ficar na cabeça? E as outras por ali. E discutiram, até que então Hashem as uniu. Mas é claro que elas disputaram sobre isso, mas quando Hashem reuniu as pedras, divinamente, milagrosamente, uma delas, muito provavelmente, ficou mais próxima, da cabeça. Mas agora, aquelas que estavam em volta, que ficavam mais no lado direito, mais no lado esquerdo, não estavam apoiando a cabeça de Yaakov diretamente, mas estavam ali, elas aceitaram, elas não estavam mais disputando, porque agora elas faziam parte de um mesmo todo. Agora todas elas estavam ali para ser o grande travesseiro de Yaakov. Então nós precisamos achar um denominador comum, nos juntarmos e entendermos que o lachonará, a maledicência,
que há disputa, a competição acirrada que não é saudável, o dano iminente, o querer prejudicar o outro e todas essas outras coisas aqui, ó, andar com a turminha de cora, tudo isso é lixo. É lixo. Isso não conserta mundo em lugar nenhum, isso não conserta a pessoa em lugar nenhum, isso nos piora, isso causa um abismo onde nós mesmos caímos dentro. Último pedacinho aqui. Quanta vergonha interior uma pessoa tem de sentir por ter sido causa de disputa. Uma pessoa não seria inflexível em perdoar se alguém a chamasse de rachá, de pessoa má, em particular, sem a presença de mais ninguém? Uma pessoa não deveria sentir vergonha por ter feito de si mesma merecedora desta descrição? Eu vou ler essas duas últimas perguntas porque é bem importante. Prestem atenção. Uma pessoa não seria inflexível em perdoar se alguém a chamasse de má, em particular, sem a presença de mais ninguém? Como você é sem a presença de mais ninguém? Ela seria inflexível? Uma pessoa não deveria sentir vergonha por ter feito de si mesma merecedora desta descrição? Deveria sentir vergonha na cara, vergonha de si mesma. Esse foi o dia 71 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat Lashon, um pouquinho diferente, sobre dano possível e autodestruição. Não precisamos competir de maneira destrutiva. Não precisamos jamais disputar um lugar. Cada um tem o seu lugar. Mais uma ideia, mais uma percepção da Parashá da semana passada. Aquele lugar onde as pedras se uniram e ficaram felizes porque estavam todas, pelo menos nenhuma estava aquela que estava na cabeça, mas tinha as outras e todas eram importantes porque unidas elas tinham a mesma função, não precisavam mais disputar. Nesta mesma Parashá nós sabemos que aquele lugar onde Yaakov se deitou e dormiu era um lugar especial, né, da construção do templo no futuro. Era o lugar certo. Aquele era o lugar de Yaakov. Dentro da história, este é o lugar de Yaakov. É Yaakov que fecha a conta e passa a régua, fecha a conta no povo de Israel. Yaakov vai ter o seu nome completado como Israel. Esse é o lugar dele. Este não é o lugar de Esaú. Este não é o lugar de Yitzhak, não é o lugar de Abraão, é o lugar de Yaakov. E aquele lugar ali especial, aquele era o lugar escolhido por Hashem. Então todos temos o nosso lugar no mundo, na família, na sociedade, no mundo virtual, entre os amigos, no clubinho, na comunidade, em todos os lugares onde nós estamos. Nós estamos no lugar certo. Se este lugar não for mais o certo, nós vamos entender, nós vamos buscar, Hashem vai ajudar nós irmos para o outro lugar que agora será o certo, mas no momento sempre é o lugar certo. Então não podem haver disputas. Eu vou ler novamente o que o Rambam falou aqui em cima e nós terminamos aqui o nosso aprendizado de hoje. Em sua última vontade de testamento, Rambam Maimônides escreve: os profetas profetizaram e os homens sábios falaram muitas palavras de sabedoria sobre a maldade das disputas. Não sejamos nós os maldosos na disputa, porque nós não vamos disputar. Ah, mas o outro lá vai ganhar de mim. Mude a palavra disputa para a palavra conquista. Nós vamos conquistar o nosso espaço, o nosso lugar, a nossa vontade. Nós vamos conquistar até o outro, quem sabe. Aquele que está na iminência de causar dano a alguém. Nós vamos conquistar a vítima, contando, pedindo para que ela fique alerta. Nós vamos conquistar o nosso emprego, o nosso lugar, nós vamos conquistar a nossa parnassá. Confiando em Hashem, nós vamos conquistar o nosso espaço.
Nós vamos conquistar o nosso espaço dentro da família, principalmente, porque a família é o que deixa com que a gente fique seguro, fortalecido para as disputas que os outros que não ainda aprenderam que não é para disputar, estão fazendo na rua. É a família que nos dá esse alicerce. A gente sai para a rua, tem um monte de disputa, todo mundo quer ser o lugar, todo mundo quer ser você, todo mundo sei mais o que, não sei mais o que, mas nós estamos fortalecidos aqui. Então nós não vamos disputar com o outro, nós vamos conquistar e nós vamos levar esta palavra ao outro, porque quem disputa e quer o lugar do outro está precisando de ajuda. Hoje eu vou ler o Salmo 53. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal. Muito obrigada. Curta, comente, compartilhe, faça todas essas coisas. Eu agradeço de coração. E o mais importante é comentar, porque eu preciso saber se está fazendo sentido para você. Você é uma pessoa que disputa muito? As pessoas disputam muito com você? Dentro de casa disputa o amor da mãe? Fora de casa disputa que a professora, o professor, o moral, o moré? As pessoas disputam quem é que é o mais, que sabe mais, ou sabe tudo. Disputam, todo mundo sabe tudo, você não sabe nada. Tem esse problema na sua vida? Comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo se você consegue fazer Shmirat HaLashon para as disputas. Às vezes eu não consigo. Salmo 53. Ao mestre do canto sobre Mahalat e o Masquilo de David. Os malévolos dizem em seu coração, Deus não existe. Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Dos céus o Eterno perscruta os homens para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Mas todos se contagiaram com a depravação, e não há um sequer que pratique o bem. Acaso não se apercebe de seus erros os iníquos, que devoram o meu povo como se fora pão, e que não invocam a Deus? Serão atingidos por um terror como nunca houve antes, pois o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Que de Sion venha logo a salvação de Israel, quando o Eterno fizer retornar seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Shalom a todos. Eu não vou desligar agora porque me lembrei de uma coisa e eu fico me lembrando das coisas. Beijei a Torá. Beijei Taná. Não tem problema. Quero contar para vocês aqui uma coisa. Eu escutei umas pessoas estudiosas, olha eu aqui, não é Lashonara, é um aprendizado para vocês, dizendo que a gente precisa, que o judeu precisa beijar a kippá e a gente o kissui, sei lá o que. Sei lá, compra um kippá, enfim, vai pôr na cabeça, beija ele antes de colocá-lo na cabeça. Bem, esse bem aqui é da resposta errada. Não se beija o kippá. O kippá, a kippá, é uma lembrança de que há algo maior sobre você. Sempre se lembre disso. Você, judeu, homem. Então eu não estou ensinando o judaísmo para judeu. Deus que me livre disso. Mas eu ouvi um judeu falando que se beija. Não se beija. Quando você beija a kippá, você idolatra ela. Ela ou ele, não sei como é que chama. A kippá. Não há necessidade de beijar. Quando ela está velha ou se rasgou, o lugar do kippá é na lixo. No lixo. Você não enterra, você não faz não sei o que. Não estamos falando da Torá, da palavra de Hashem. Nós estamos falando de uma lembrança importante, tradicional, costumeira, de que Hashem está acima. Sempre acima de você. Mas a kippá não se beija para pôr na cabeça e não se enterra ou faz ritual para fazer um velório para kippá. É lixo, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode pesquisar com os grandes rabinos, mas tem que ser rabinaço, não adianta ser rabininho. Ou um judeu ortodoxo que entenda sobre essas coisas, que saiba disso, que leve a sério as mitzvot. Que passe e põe no lixo quando está velha e não se beija antes de pôr na cabeça. Shalom a todos, um maravilhoso beijo, um maravilhoso dia, quer dizer.